Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Na aula de hoje nós vamos estudar a agropecuária. Iremos estudar os aspectos da agricultura, da pecuária, das atividades econômicas relacionadas ao campo. O que de geografia agrária você sabe? O que pode cair na sua prova? Eu sou o professor Gabriel Lima e convido todos vocês a entenderem melhor a agropecuária, os aspectos dela e como ela funciona no Brasil. Bom, para começar, a gente tem que lembrar que a economia, né, os processos produtivos, eles podem ser didaticamente separados em três setores. Infelizmente, né, felizmente, com a modernização, com o próprio avanço da tecnologia no campo, na indústria, né, acabou mudando um pouco isso. A gente não tem mais esses setores assim formados de maneira tão certinha, tão separadinha. Pelo contrário, a relação entre eles está cada vez mais intensa. E muitas vezes a gente não fala, né, em três setores. Mas, para a gente entender melhor a aula de hoje, eu vou separar aqui, tá, os três setores da economia. Talvez já tenha aprendido isso na escola, já tenha aprendido isso alguma vez na sua vida. E eu vou separar, né, o setor primário do secundário e do terciário. Lembrando que esses setores estão cada vez mais relacionados e essa separação, muitas vezes, ela é muito simples diante, tá, da complexidade que esses setores têm hoje em dia por conta da tecnologia, por conta dos avanços tecnológicos, beleza? Então, como assim setores da economia? Bom, a economia, ela vai ser tudo aquilo que analisa, que observa, né, os bens e os serviços que são praticados em um país, que são praticados em um lugar. E aí, por exemplo, vamos pensar um suco de laranja. Todo mundo já bebeu um suco de laranja de caixinha, por exemplo. Porém, a gente sabe que aquele suco de laranja, ele possui um valor, né? Você não pode chegar no mercado e pegar, você tem que comprar, né? Claro, ele possui um valor. E isso faz dele um bem. E a produção desse bem, ela passou por todo um processo, desde a extração da laranja até a sua compra no mercado. Então, o suco de laranja, ele passa por todo um processo produtivo, assim como outros bens, seja um smartphone, seja um computador, seja um carro, são bens, né, assim como um suco de laranja, que possuem um valor e que passou por todo um processo produtivo. E aí a gente vai entender os três setores da economia com base nesse suco de laranja. Por quê? Porque o suco de laranja, ele tem uma matéria-prima principal, que é a laranja. Essa laranja, ela não é criada artificialmente. Não, ela é o quê? Um produto, uma matéria-prima natural que foi plantada. Esse plantio é feito lá no setor primário, na agricultura, na agropecuária. Então, o primeiro momento ali do suco de laranja foi o quê? A formação dessa laranja, a criação, na verdade, o plantio, né, dessa laranja. Claro que, para aquele suco chegar nesse formato, precisa passar por todo um processo produtivo. Então, aquela laranja, ela vem para o setor secundário. Para quê? Para ser transformada. O setor primário, ele vai ser responsável por extrair aquela matéria-prima. O setor secundário, que é a indústria, vai transformar aquela matéria-prima, vai transformar aquela laranja em um suco e que vai criar, né, um mecanismo de distribuição, vai colocar em caixinhas, né, para poder conservar. Então, tudo isso vai misturar com outros ingredientes, não é uma laranja pura. Então, tudo isso faz parte do processo produtivo desse suco. Agora, quando você vai comprar um suco de caixinha, não tem como você ir na fábrica, né? Você até pode comprar às vezes na fábrica, mas imagina, você vai fazer compras do mês. Aí você vai comprar arroz, vai na fábrica de arroz. Você vai comprar feijão, vai na fábrica de feijão. Não é assim que funciona, né? Nós, na verdade, estamos indo até um supermercado. Então, a fábrica, a indústria é responsável pela, né, distribuição para o setor terciário, que vai distribuir para você, consumidor. Ou seja, a indústria distribui para o mercado e o mercado distribui para o consumidor, que é o setor terciário, que é o setor de comércio, que vai vender esse produto para você. Então, a gente tem aí todo um processo produtivo por trás de um produto. Mas por que eu estou falando tudo isso?
Porque a gente vai estudar, né, agora nessa aula de hoje e nas próximas aulas que vocês vão ver aí na plataforma, vão estar voltados para esses 3 setores. Mas como eu disse lá no início, esses 3 setores assim separadinhos, organizadinhos, não pode ser mais uma realidade hoje, porque, por exemplo, a gente tem muita tecnologia em todos eles que faz com que eles estejam cada vez mais relacionados um com o outro. Beleza? Tranquilo? Show! Bom, para começar então, hoje, aula agropecuária. O que é agropecuária? O termo agropecuária envolve a agricultura e a pecuária. A agricultura é a atividade que tem por objetivo a cultura do solo para produzir vegetais úteis, ou seja, vão ter alguma utilidade, vão se transformar em algum produto, né? Vai ser vendido, vai ser comprado. Então a agricultura é aquela responsável pela cultura, pelo cultivo de vegetais úteis. Já a pecuária é a atividade que trata de todos os aspectos da criação do gado e de outros animais. Muitas vezes um produto ele pode ter origem animal, e aí a pecuária é quem vai ser a responsável pela criação, tá, do gado, seja, né, o gado bovino, seja, né, a criação, por exemplo, de aves. Isso vai variar bastante. Tranquilo? Beleza? Então, se perguntar lá na sua prova, né, alguma coisa relacionada à agropecuária, você sabe que está falando ou de agricultura ou de pecuária. Bom, a agricultura ela foi sofrendo ao longo dos anos, né, algumas transformações, como eu disse lá no início da aula, sobretudo por conta da tecnologia, tá? E se antes eu tinha uma agricultura arcaica, né, com técnicas muito rudimentares, a tendência é o quê? É a agricultura se modernizar até se tornar a agricultura contemporânea que a gente tem hoje, tá? À medida que ela foi se modernizando, eu tenho novas técnicas, eu consigo ter um maior aproveitamento do solo, eu consigo ter uma maior produtividade, eu consigo ter mais capital, mais dinheiro, mais utilização das terras, porém, tende a diminuir o quê? A mão de obra. À medida que a agricultura vai se modernizando, à medida que a agricultura vai alcançando esses objetivos, ela também começa a afastar a mão de obra humana. Mas calma, muita atenção. A mão de obra diminui no sentido de colher, plantar e etc. Ou seja, muitas vezes aquela substituição do homem pela máquina se dá muito em algumas técnicas de plantio, como colher, como plantar. Às vezes, no lugar de 10 homens, eu uso um trator, por exemplo. Mas a agricultura contemporânea ainda continua contando com mão de obra sim, tá? Não significa que as máquinas estão funcionando sozinhas. Na verdade, eu tenho técnico que trabalha com aquela máquina, eu tenho, por exemplo, pesquisadores, eu tenho, por exemplo, um cara que vai ser responsável, né, por toda a manutenção, né, daquelas novas tecnologias que são colocadas ali. Ou seja, a mão de obra ainda existe no campo, tá? Não vamos nos confundir com isso. A mão de obra ainda está no campo sim, porém em escala bem reduzida, tá? E cada vez mais qualificada. Ou seja, no campo precisa cada vez mais de trabalhadores qualificados para atender a essa modernidade da agricultura de hoje. Tranquilo? Então isso é uma reflexão muito importante lá para quando caso caia na prova de vocês alguma questão sobre, né, a modernização da agricultura. Pois bem, bom, então, por conta dessa modernização toda, por conta dessas transformações, a agricultura ela vai poder ser dividida em duas, tá? Primeiro, eu vou ter uma agricultura tradicional. A agricultura tradicional, ela vai ser muito praticada em pequenas e médias propriedades, tá? Então, é uma agricultura mais antiga, praticada em pequenas propriedades, onde se pratica a policultura. Toda vez que vier lá na sua prova, que vier lá no seu conteúdo de estudo, a palavra policultura é o cultivo de diferentes itens, tá? De diferentes vegetais, por exemplo. Essa agricultura tradicional, ela se utiliza sobretudo da mão de obra familiar, tá? A agricultura familiar, ela continua sendo muito importante, embora ela seja bem menor do que o outro tipo de agricultura que nós vamos ver daqui a pouco, ela ainda é muito importante, porque é ela que atende ao mercado local.
local, ou seja, é uma produção voltada para o mercado interno, para a própria subsistência da população local. Por isso que lá na Rede Globo vai aparecer lá aquele programinha meio complicado, né? Aquele comercial meio tenso, porque ele tem vários equívocos ali de falar que a agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Cuidado com aquele comercial, não caia naquela ideia de que tudo é muito bonito, tudo é muito perfeito ali, mas a gente sabe que o campo ele apresenta muitos problemas. Então, quando a gente fala, lá muitas vezes aparece, né, uma exaltação da agricultura familiar. Mas a gente sabe que a agricultura familiar, embora ela seja muito importante, sobretudo porque ela abastece o mercado interno, ela falta muito investimento nela, né? As técnicas ainda são muito rudimentares, muitas vezes uma atração animal, e às vezes ela não consegue competir com os grandes produtores da agricultura moderna. A agricultura moderna, ela tem um grande investimento financeiro, tá? É aquela que vai ser utilizada com grande tecnologia. E diferente da agricultura familiar, que usa a policultura como técnica, né, de vários cultivos, a agricultura moderna, ela se dedica ao cultivo de monoculturas. Grandes áreas de soja, grandes áreas de milho, grandes áreas de café, ou seja, um único produto utilizando grandes áreas, grandes latifúndios, tá? Quando a gente fala em latifúndio, a gente está falando de grandes porções de terra, que é o inverso, né? Que é o contrário de minifúndio, quando a gente está falando de pequenas porções de terra, tá? Bom, essa agricultura, o nome já diz, né? Moderna, tecnologia avançada e métodos modernos. E ela vai se destinar tanto para a indústria, tá? É uma agricultura que vai direcionar esses produtos para a indústria, igual a gente mostrou lá no início da aula, e também para a exportação. Se a agricultura familiar ela é muito voltada para o mercado interno, né? A agricultura moderna ela vai ser voltada para o mercado externo, para a exportação. Beleza? Tranquilo? Então, esses são os dois tipos de agricultura. Bom, e a pecuária? A pecuária ela também pode ser dividida, tá? Ela divide-se em pecuária de corte, quando é voltada para a produção de carne, e pecuária leiteira, voltada à produção de leite e seus derivados. E essa pecuária de corte, essa pecuária leiteira, ela pode ser praticada também de duas formas. Seja uma pecuária extensiva, tá? Que é esse caso aqui, ó, em que os animais são criados soltos, em pequenas pastagens, os animais se alimentam de grama, ela possui menores custos, porém menores rendimentos. É aquela técnica que se assemelha à agricultura familiar, que se assemelha à agricultura tradicional. A pecuária extensiva, toda vez que vier essa palavra extensiva, eu estou falando de uma técnica mais tradicional, que é diferente de uma pecuária intensiva que nós vamos ver agora, que é uma pecuária o quê? Mais moderna. A pecuária intensiva, os animais eles são confinados, eles recebem cuidados especiais, ração balanceada, vacinação, acompanhamento veterinário, né? Possui maiores custos, porém maiores rendimentos. Então, quando você vai lá no mercado, encontra lá a friboi, a gente sabe que aquele boi, ele veio, na verdade, de toda uma técnica, né? Ele possui aquele preço alto, muitas vezes até alto demais, né? Porque é praticado, ele é formado, né? Ele é criado numa pecuária intensiva. Uma pecuária mais moderna, uma pecuária que utiliza novas técnicas para quê? Para trazer qualidade, olha as aspas aí, trazer qualidade para o consumidor, porém acaba tendo muito investimento e acaba tendo o quê? Maiores lucros, porque cobra preços muitas vezes muito altos. Beleza? Tranquilo? Então, pecuária extensiva, mais tradicional. Pecuária intensiva, mais moderna, tá? Bom, e a gente também, toda vez que a gente está estudando a agropecuária, toda vez que a gente está estudando a geografia agrária, estudando o campo, a gente não pode esquecer dessa palavrinha muito importante, o agronegócio, ou agrobusiness, né, do inglês. Né? Olha como eu sou chique. Na verdade, o agronegócio é uma tradução do agrobusiness, que é uma expressão para falar sobre a grande integração que nós temos entre as atividades primárias e o setor industrial. Lembra quando eu falei lá no início da aula que essa classificação hoje ela está muito mais imbricada, ela está muito mais relacionada umas com as outras? Por quê? Porque hoje a gente tem a tecnologia das fábricas, a tecnologia da indústria
avançando para o campo. E quando a gente tem hoje uma grande integração, como se fosse uma formação de um único setor, né, juntando o secundário com o primário, a gente chama de agronegócio, tá? Que é um sistema agrícola em que eu vou ter indústrias avançando para o campo, indústrias utilizando técnicas agrícolas. Beleza? Tranquilo? Agronegócio, importantíssimo lá para sua prova. Bom, e sobre a agropecuária brasileira? O que a gente pode dizer sobre a agropecuária do Brasil? Primeiro, o Brasil está sempre disparado aí, como sempre um grande produtor de café, um grande produtor de laranja. O Brasil exporta muita laranja, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Grande produtor de cana-de-açúcar, ó, desde o período colonial o Brasil tem ali uma técnica de produzir a cana-de-açúcar muito antiga, né? Que, claro, foi se modernizando, mas nunca deixou de ter o plantio de cana-de-açúcar no Brasil. Exportação, né, de etanol, exportação mundial, tá, de carne bovina. O Brasil exporta a sua carne bovina e as aves para o mundo inteiro, tá? E é o grande produtor de soja, tá? A soja a gente sabe que é um produto que gera muitos lucros para o produto interno bruto do Brasil, beleza? Então o Brasil ele tem esses principais itens agrícolas, mas por que o Brasil possui tantos itens agrícolas, tanta criação? Quais são as condições favoráveis para essa grande agropecuária brasileira? A gente sabe, por exemplo, que ali no Centro-Oeste, o grande carro-chefe da nossa economia é a agropecuária. Mas por que o Brasil ele tem, né, condições tão favoráveis? Vamos lá, algumas condições. Disponibilidade de terras agricultáveis, ou seja, o Brasil ele tem um grande território para plantar. O grande capital do plantio, né, da agricultura é o quê? São as terras. Então o Brasil ele tem grande disponibilidade de terras, tá? Desde o período colonial o Brasil sempre foi muito usado para quê? Para o plantio. Isso não mudou, tá? Então o Brasil ele tem grandes terras, ele tem um grande território. Além disso, outro item importantíssimo para o plantio é o quê? Abundância de água. O Brasil tem rio, o Brasil chove pra caramba. Então, o clima favorável do Brasil, somado à grande quantidade de rios, nós já vimos a aula de hidrografia, grande quantidade de rios. Se você ainda não assistiu essa aula, vai lá assistir, tá? Não perca. Isso favorece muito, tá, a agropecuária no Brasil, porque a água é muito utilizada nas técnicas agrícolas, tá? O Brasil também, pode parecer que não, mas tem uma tecnologia de ponta que favorece muito a agricultura moderna brasileira. E lembra que eu falei, a agricultura moderna ela acaba tendo o quê? Grandes lucros, né? Ela acaba gerando grandes lucros para o Brasil. Então, a tecnologia que é investida no Brasil é muito grande. Isso faz com que o Brasil seja um grande produtor, tá? Luminosidade, que tem a ver com o clima, né? Um clima quente, né? Um clima tropical, né? Muita luz, isso é muito bom para as plantas. E claro, né? Sem o solo não dá. O solo do Brasil ele é muito bom, tá? E até mesmo os solos que não são muito bons, a tecnologia ajuda. Por quê? Porque ela vai transformar aquele solo e vai fazer com que eles se tornem solos agricultáveis, tá? Então essas são algumas condições favoráveis para o agronegócio no Brasil. É claro que o Brasil ainda tem alguns desafios, né? Mesmo sendo um grande país agroexportador, ele tem alguns desafios como infraestrutura e logística, tá? Que é a questão da distribuição desses produtos, legislação tributária muito complexa, às vezes é muito caro toda essa legislação, e às vezes o Brasil vende um produto, tá? Muito barato para fora e compra um produto derivado daquele item que ele vendeu muito caro, tá? Recursos financeiros inadequados, gestão empresarial, mão de obra, tudo isso são alguns problemas que o Brasil ainda precisa enfrentar, tá? Porque se eu tenho, por exemplo, muita modernidade, se eu tenho muita tecnologia de ponta, eu acabo diminuindo a mão de obra do campo, né? Além das grandes concentrações em grandes empresas. Lembra do agronegócio? O agronegócio no Brasil ele é muito forte. A agropecuária no Brasil ela vai ser muito marcada por esse agronegócio. E às vezes essas terras, essa produção fica concentrada na mão de grandes empresas. Bom, toda vez que a gente vai falando, né, sobre a agropecuária, sobre o campo do Brasil, a gente vai ter alguns nomezinhos, alguns personagens, tá?
Por que personagem? Porque tá ligado à pessoa, tá ligado à mão de obra, tá ligado ao trabalhador do campo. E alguns nomezinhos que podem aparecer lá na sua prova, tá? Que já apareceram em provas anteriores e que pode vir a aparecer de novo, tá? Como assim, professor? Primeiro, latifundiário. Toda vez que a gente está falando de latifundiário, lembra que eu falei, latifúndio, grandes terras, tá? Então, latifundiários são os donos dessas grandes terras, tá bom? Beleza? Que é diferente do minifundiário ou minifúndio. Minifúndio são pequenas terras, minifundiário, donos de pequenas terras. Bom, outro nome que é muito comum são os chamados posseiros. Posseiros vem de posse, é isso mesmo que você está pensando aí. São trabalhadores do campo que, com suas famílias, ocupam terras que não estão sendo utilizadas e que pertencem ao governo. Ou seja, eles, né, na verdade, tomam posse de algumas terras para trabalhar, para plantar, para criar ali uma atividade. Beleza? Então, o posseiro vem de posse, tomar posse, de tomar aquelas terras. Bom, que não estão sendo utilizadas e que muitas vezes pertencem ao governo, tá? Bom, a gente também vai ter o chamado arrendatário. Arrendatário são agricultores que alugam a terra e pagam em dinheiro pelo uso. Por exemplo, vamos lá, eles, eu tenho uma porção de terra, tá? E aí vem uma pessoa e vai perguntar pra mim, olha só, será que teria como a gente dividir essa terra aí? Eu vou te pagar um preço, vou pagar um aluguel para usar metade da sua terra, tudo bem? Aí eu concordo, pronto, ele é um arrendatário. Ele está utilizando uma parte da minha terra e está pagando em dinheiro para utilizar uma parte da minha terra. Esse é o arrendatário, que está alugando uma parte de uma terra minha para plantar. Bem semelhante vai ser o parceiro ou meeiro. Eu tenho lá minhas terras, aí vem um parceiro ou meeiro e decide utilizar metade, uma porção das minhas terras. Porém, se ele fosse arrendatário, ele pagaria em dinheiro, ele pagaria o aluguel. O parceiro ou meeiro, não. Ele vai dividir comigo a produção dele. Ele fala, ó, você me dá metade das suas terras, que metade da minha produção eu dou para você. E aí você lucra com ela. Então, essa é a diferença entre arrendatário e meeiro. Beleza? E por último, nós temos os grileiros. Esse nome é bem famoso, tá? Que são aqueles que falsificam títulos de propriedades e vendem terras que não são suas. Como assim? Antigamente era muito comum, tá? Uma técnica, hoje é bem diferente, hoje tem várias impressoras, várias técnicas modernas que dá pra fazer isso, mas antes era usado assim. Chegava o cara, falava assim, olha, essa terra é minha e eu vou vender. Aí o cara que ia comprar a terra falava assim, tá, mas cadê o documento? Cadê a documentação? Ele tá aqui. E quando ele ia mostrar a folha, quando ele ia mostrar o documento, tava uma folha envelhecida. Aí o cara acreditava. Ah, realmente, a terra é dele, né? Olha o tom amarelado desse papel. Mas na verdade era um papel falso, tá? Era uma escritura falsa, que ele na verdade colocava numa gaveta cheia de grilo, e aí o grilo na verdade corroía aquele papel, e aí dava a impressão que era um papel falso. Então até hoje se utiliza esse nome para aqueles que falsificam documentos para usar e vender algumas terras. São chamados de grileiros. Tranquilo? Show? Fácil? Muito fácil, né? Bom, aqui a gente vê, né, um pouquinho sobre alguns itens que são plantados no Brasil, né, o gado bovino, o algodão, o feijão, as aves, a laranja, a cana-de-açúcar, e a gente acaba tendo, né, uma produção agropecuária bastante distribuída por todo o nosso território. Toda vez que a gente está falando sobre esse plantio, sobre o avanço dessas técnicas, seja da agricultura, seja da pecuária, nós falamos de fronteira agrícola. Fronteira agrícola são as áreas destinadas para o plantio. O problema é que muitas vezes o avanço dessa fronteira ocupam o quê? As áreas naturais. E aí é um problema, porque causa desmatamento, né? Porque causa, na verdade, uma ocupação de terras indígenas. Então a gente tem que perceber que toda vez que a gente fala em fronteira agrícola, de expansão de fronteira agrícola, está relacionado, lá na sua prova vai aparecer assim, com impactos ambientais, com o desmatamento, com a destruição, muitas vezes, de um bioma, tá? E se você não viu a nossa aula sobre vegetação, acompanha lá, tem um vídeo lá muito bom, pra gente poder aprender sobre esses biomas e quais deles, né, são muito impactados pelo avanço da fronteira agrícola. Beleza? Não perde não, hein? Assiste lá. Bom, e como é que
funciona, né? Eu estava falando alguns minutos antes, eu falei sobre alguns desafios, né, que o Brasil tem de enfrentar. O Brasil, ele é um país de grandes terras, um Brasil que tem condições favoráveis para o plantio, porém, quais são, né, ou melhor, como são distribuídas essas terras? A gente sabe que as terras do Brasil, né, desde o período colonial, ela sempre foi dos ricos, ela sempre foi de uma elite. E isso não mudou, tá? Hoje não. Então, como é que funciona a estrutura fundiária do Brasil? Toda vez que a gente fala de estrutura fundiária, a gente está falando de distribuição de terras. Como essas terras do Brasil elas estão distribuídas? Pois é, essas tardes de estudo, né? Aqui eu tenho um homem sozinho, com muita grana, e ele observa ali do outro lado uma pequena porção de terra cheia de gente. E aí ele fala assim, eu não vejo problema nenhum com o tamanho da minha terra. Em compensação, esses aqui estão lutando. É um movimento social dos sem terras, né? Que tentam lutar por um pedaço de terra. A gente vê que tem terras aqui que não estão sendo utilizadas, mas muitas vezes pertencem ao governo, ou muitas vezes pertencem a grandes donos, né? A ricos, a empresas, que na verdade seguram aquela terra e nem permitem com que alguém plante ali. Ou seja, nós temos uma má distribuição de terra no Brasil. O Brasil ele tem uma distribuição de terra muito desigual, em que a maior parte das terras estão concentradas nas mãos de poucos. Ou seja, nós temos uma concentração fundiária, em que a maior parte das terras ocupadas e os melhores solos estão nas mãos de poucos proprietários, que são quem? Os latifundiários, os donos de grandes terras. Enquanto o imenso número de pequenos proprietários, que são os minifundiários, possuem poucas terras. Então, gente, percebam que a desigualdade ela é muito grande. A forma como a agricultura familiar tem que competir com a agricultura moderna, ela é muito complicada, ela é muito complexa. Por quê? Porque não dão conta, tá? Não tem terra para eles plantarem, não tem condições. Então, o Brasil ele precisa já há muitos anos de uma reforma agrária, que seria uma redistribuição dessas terras de uma maneira mais igual e não desigual, né? De uma maneira mais igualitária, de uma forma, né, que fosse melhor distribuída. O problema é que não basta só reforma agrária. Muitos políticos em época de eleição falam, nós vamos promover a reforma agrária no Brasil, beleza. Mas não adianta também eu distribuir essas terras e não dar um suporte para o minifundiário. Por quê? Porque o rico vai continuar rico, porque o dono dos proprietários de terra, mesmo que os grandes, né, proprietários de terra, mesmo que eles possuem menos terra, eles, na verdade, vão continuar com suas tecnologias. Ou seja, se eu fizer uma reforma agrária, se eu promover uma reforma agrária, ela sozinha não vai dar conta. Eu preciso trazer um financiamento dos assentados, eu preciso, né, de uma garantia nos preços, na concorrência. Como que o cara que vai competir com um cara que tem grandes máquinas, que tem muita tecnologia, que tem logística, não vai conseguir competir. Então percebam que não basta só a reforma agrária. Eu preciso de outros investimentos, eu preciso dar uma orientação técnica para esses agricultores que vão receber suas terras, eu preciso criar infraestrutura para esses agricultores. Então a gente percebe que o Brasil ele precisa de uma grande reforma, ele precisa de uma nova estruturação de suas terras. Para quê? Para que seja um campo menos desigual. Hoje é muito comum até mesmo os conflitos de terras, tá? A terra ela tem um valor muito grande. A terra, na verdade, né, aquele pedaço de terra disponível para o plantio, ele vai ter um valor muito grande e muitas vezes, né, o grande camponês ele não quer dividir suas terras e aí provoca até mesmo morte nos campos. Então até hoje nós temos grandes conflitos de terra, conflitos muitas vezes com populações tradicionais, tá? Então é uma dura realidade, uma triste realidade no Brasil, essa questão dos conflitos de terras. Beleza? Que também pode vir até mesmo lá na sua prova como uma questão, um debate mais social. Beleza? Não perca então esse assunto de vista. Bom, falando ainda sobre os problemas do campo, a gente também não pode deixar de comentar aqui a grande utilização dos agrotóxicos, né? Os grandes impactos ambientais promovidos no campo.
Vocês sabem que os agrotóxicos, né, eles são usados muitas vezes, né, como pesticidas, né, para tirar algumas pragas e fazer com que aquela plantação ela fique ali mais tempo, ela dure mais. O problema é que esse agrotóxico ele vai direto para onde? Para o prato da população. Por quê? Porque são alimentos, né? A gente está falando de alimentos. Então, a questão dos agrotóxicos, né, é muito frequente na legislação ambiental do Brasil. Muitos agrotóxicos são simplesmente liberados o uso deles e que provocam grandes danos à saúde da população. Assim como, né, os alimentos transgênicos, né? Começa a perceber, vai no mercado e vê os produtos que tem esse T aqui. São produtos transgênicos, são produtos que não são orgânicos, são produtos que sofreram alguma modificação para quê? Talvez para crescer mais rápido, né? Talvez para durar mais tempo. É muito comum, né, a utilização até mesmo dessas técnicas na própria criação do gado. Então, aqui é uma questão, é uma relação do campo com a saúde da população, né? Nós nos alimentamos desses produtos que muitas vezes são utilizados, né, agrotóxicos, e isso causa um grande problema para a saúde da população e até mesmo grandes impactos para as terras, né? Por exemplo, a própria poluição de lençóis freáticos provocadas pelos agrotóxicos que são utilizados no campo. Beleza? Tranquilo? Bom, temos aqui então algumas questões, tá? Algumas questões para a gente discutir. Dá uma olhadinha nessa primeira aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta apenas características da agricultura extensiva. Toda vez que a gente falar a palavra extensiva, a gente está falando de técnicas tradicionais. Então, a agricultura tradicional também pode ser chamada de agricultura extensiva. Vamos lá, letra A. Corresponde à prática agrícola com alta produtividade, que utiliza mão de obra qualificada e grande emprego de tecnologia? Não sei, hein? Vamos ver. B. A rotação de cultura e uso excessivo de fertilizantes e insumos para aumentar a produção? Estamos falando de técnicas modernas ou técnicas tradicionais? C. Produção voltada para o mercado interno. A mão de obra é rudimentar e pouco qualificada. E aí? Moderno isso? Ou tradicional? Intensivo ou extensivo? É comum o esgotamento do solo por causa do uso permanente. E aí? Qual letra você marca? A, B, C ou D? Correta letra C. Se a gente está falando de agricultura ou pecuária extensiva, a gente está falando de técnicas rudimentares, de técnicas tradicionais. Beleza? Fácil essa, hein? Olha a questão de número 2. Quanto aos trabalhadores do campo, os poceiros são ocupantes de terra. Lembra? Poceiros vem de posse. E aí, quem são os poceiros? Ó, letra A, terras devolutas ou propriedades inexploradas. B, de outros, ocupantes de terras de outros mediante o pagamento de uma renda em dinheiro. Os poceiros são ocupantes de terra, letra C, de outros mediante o pagamento de uma renda em produto. Letra D, os poceiros são ocupantes de terra das quais são proprietários formais, tem documentação, tudo direitinho, ou os poceiros são ocupantes de terras pertencentes ao governo federal e que não são exploradas mediante contratos com o Ministério da Agricultura. Os poceiros, eles têm algum contrato com o Ministério da Agricultura? Eles têm algum contrato formal? Tem documentos oficiais para ocupar aquelas terras? Será que eles possuem eles pagam, né, para utilizar aquela terra? Os poceiros, eles pagam, né, em dinheiro, em produto? E aí? A, B, C, D ou E? Letra A. Eles ocupam terras devolutas, terras que não estão sendo utilizadas e propriedades inexploradas do governo para plantar ali. Então, letra A de amor. Beleza? Tranquilo? A de agricultura, né? Bom, o meeiro, então agora a gente está falando sobre o meeiro. Lembra? Poceiro, meeiro, arredantário. O meeiro constitui no Brasil um tipo característico de trabalhador rural. Letra A, de cuja terra é coproprietário, ou seja, parte da terra é dele, que entrega ao proprietário metade do que produziu, ou seja, ele utiliza a terra e dá metade do que ele produziu. C, que recebe em pagamento metade dos lucros do proprietário. Ele recebe um pagamento com metade dos lucros do proprietário daquela terra. D, que recebe em pagamento metade do salário pago na região.
ou E, que paga ao proprietário metade do aluguel da terra ocupada. E aí? O meeiro, fácil, né? A gente viu a diferença entre arrendatário e meeiro. O meeiro é quem? É aquele que entrega metade do que produziu como paga. Lembra que eu dei o exemplo? Ele usa metade da minha terra e paga com produto. Se fosse aluguel, se ele pagasse com algum tipo de aluguel, não seria meeiro. O nome recebido seria arrendatário. Tranquilo? Percebem a diferença? Show! Perfeito! Letra B de bola. Bom, sobre a agricultura familiar no Brasil, pode-se afirmar que, letra A, por falta de acesso ao crédito rural, não participa das cadeias agroindustriais, tá? B, é responsável pelo fornecimento da maior parte da alimentação básica dos brasileiros e, por isso, concentra a maior parte da área cultivada, com lavouras e pastagens no país, grandes terras, grandes áreas. Letra C, concentra a maioria do pessoal ocupado nos estabelecimentos rurais brasileiros, ou seja, a maior parte da população está ocupada, né, está trabalhando na agricultura familiar. Ou letra D, embora os membros da família participem da produção, a maior parte da mão de obra é contratada e quem comanda a produção não trabalha diretamente na terra. E aí? A, B, C ou D? Letra C, concentra a maioria do pessoal ocupado nos estabelecimentos rurais. Por quê, professor? Por que a letra C? Galera, a gente tem que lembrar aqui, a agricultura moderna, a agricultura intensiva, ela vai ter cada vez menos uso da mão de obra. A maior parte da mão de obra está onde? Nas técnicas mais tradicionais, nas técnicas mais arcaicas, utilizadas na agricultura familiar do Brasil. Beleza? Então é ela que acaba concentrando a maior parte do pessoal que trabalha no campo brasileiro. Olha essa daqui, questão grande, hein? Essa tem até um textinho ali, ó, tirado da revista Globo Rural. Boa essa questão, tá? Vamos lá, vamos ler. A expansão das cadeias produtivas de carne, grãos e algodão em direção às regiões centro-oeste e norte vem aprofundando o processo de interiorização do país na última década. Ou seja, eu estou avançando, né, para o interior do Brasil, estou ocupando terras mais interioranas do Brasil com o cultivo, né, de carnes, grãos e algodão. A constatação é da nova edição do Atlas Nacional do Brasil Milton Santos, lançado pelo IBGE. A publicação, composta por 548 mapas, 76 gráficos, 8 tabelas, 6 fotos e 14 imagens de satélite, atualiza informações geográficas sobre o território brasileiro na última década. Então, tem esse atlas aí que é importante para a gente conhecer o campo, conhecer a ocupação dessas terras no Brasil. O processo acima descrito, no contexto das reconfigurações do espaço agrário do Brasil, toda vez que a gente está falando do espaço agrário, a gente está falando da geografia agrária, a gente está falando do campo, do espaço do campo brasileiro, deflagra. Letra A, o processo de redistribuição de terras. B, a expansão da fronteira agrícola. C, a concentração da produção para o mercado externo. Ou letra D, o estímulo à desapropriação de terras improdutivas. Marcou certo quem falou a letra B. Lembra que eu falei? Fronteira agrícola são todas aquelas terras cultivadas, aquelas terras utilizadas para o cultivo e que muitas vezes avança sobre o quê? Sobre as áreas naturais, como a Amazônia, como o Cerrado. Então, se eu estou falando aqui de expansão de cadeias produtivas, eu estou falando de expansão. Olha a palavra expansão aqui, olha a palavra expansão aqui, para ajudar você a responder certo. Então, eu estou falando de expansão da fronteira agrícola no Brasil. Tranquilo? Perfeito? É isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando as nossas aulas. Já tivemos aulas sobre alguns aspectos naturais do Brasil. Hoje nós vimos alguns aspectos naturais relacionados aos aspectos humanos. Lembrando que a geografia humana e a geografia física, né, que lida com os aspectos físicos da geografia, elas estão bem relacionadas e na sua prova muitas vezes elas vão vir dessa forma mesmo, tá? Espero que vocês estejam conseguindo estudar, conseguindo acompanhar a matéria. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas e aguardo vocês no nosso próximo tema, em que a gente vai falar sobre agricultura. Então, desculpa, a agricultura a gente falou hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre a indústria, né? Seguindo lá aquele movimento que eu falei, da agricultura, passando pela pecuária, passando pela indústria, chegando até o setor de serviços. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês até a próxima aula. Um abraço a todos e bons estudos!